Obrigado. Amigos de Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo de Bíblia Libre, com as melhores e as piores notícias do mundo cristão hoje. Hoje é 5 de julho de 2026 e estes são os nossos destaques. O escândalo de Marcos e Aroide se complica. Igrejas cristãs unidas apoiando a Venezuela. Alerta: novo cisma na Igreja Católica é confirmado. Pastor agride um jovem de 20 anos e afirma que apenas impôs as mãos. Teólogo tira a própria vida e insulta a Deus. Famosa TikToker taróloga se converte a Cristo. E começamos hoje as notícias da amada República da Venezuela, que continua sofrendo. As consequências do ciclo de sismos e terremotos que ocorreram na semana passada. Mas temos notícias esperançosas. As igrejas e os cristãos de todo o mundo estamos nos unindo em favor da Venezuela. Diante da dor causada pelos sismos de 24 de junho na Venezuela, igrejas e organizações cristãs mostraram que a fé vai além do púlpito, oferecendo alimentos, água, remédios, hospitais, unidades móveis, oração e serviço. A tragédia deixou necessidade, incerteza e comunidades abaladas, mas também despertou uma onda de ajuda cristã dentro e fora do país. Uma das primeiras respostas veio do Evangelho Câmbia e da Igreja Maranata da Venezuela. A sede Maranata, em Valência, foi adaptada para funcionar 24 horas como centro municipal de coleta de água potável, alimentos não perecíveis, itens básicos, material médico, primeiros socorros, roupas e calçados em bom estado. A essa mobilização também se juntou a Valientes Church, que anunciou sua participação na coleta de suprimentos para as famílias afetadas. O pastor Gabriel Blanco chamou a comunidade para não ficar apenas observando ou comentando, mas para responder com generosidade, oração e ajuda concreta. A ajuda não se limitou a esforços locais. Segundo relatos de organizações cristãs internacionais, como Visão Mundial, Aliança Solidária, Global Aid Network, Samaritan Parsi, Send Relief, Convoy of Hope e igrejas ortodoxas cristãs internacionais. Eles ativaram campanhas, equipes de emergência e redes de apoio para levar assistência médica, alimentos, água, abrigo, apoio espiritual e acompanhamento psicológico aos afetados. Os trabalhos focam principalmente em Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo e outras regiões do centro-norte da Venezuela. Um dos desdobramentos mais significativos foi o de Samaritan Parsi, que colocou em funcionamento um hospital móvel de emergência em La Guaira. A organização enviou voos humanitários com seu avião de carga Boeing 767, levando equipamentos médicos e toneladas de suprimentos. O hospital possui 56 leitos, 2 centros cirúrgicos, unidade de cuidados críticos, farmácia, laboratórios, emergência, raio-x digital, ultrassom, geradores elétricos e sistemas de purificação de água. Atende mais de 100 pacientes por dia, podendo chegar a 200, além de realizar cirurgias de emergência na área afetada. Enquanto isso, a comunidade cristã Cairo realizou ações preventivas nas ruas de Maracay. A Igreja de Marcos dos Anjos públicamente por Venezuela. Visitou o Hospital Central de Maracay e entregou kits com fraldas, mamadeiras, lenços umedecidos, pasta de dente e álcool. E também levou alimentos e bebidas para setores que estavam há mais de 49 horas sem eletricidade nem gás. Em meio a essa emergência, a mão de Deus não se vê em discursos triunfalistas, nem naqueles que usam a dor para condenar de longe. Ela se vê em uma igreja que ora e age, prega e ajuda, fala de esperança e cura, proclama o amor de Cristo e o torna pão, água, remédios, abrigo e companhia. Que bom por esses irmãos, por todos os irmãos em Cristo que se mobilizaram para ajudar a Venezuela. Mas isso não é suficiente. Precisamos ajudar muito mais, isso está apenas começando. Deixamos alguns códigos QR para que você esteja nos Estados Unidos ou em outro país, possa ajudar nossos irmãos na Venezuela. Qualquer um deles pode ser útil. Diferentes instituições cristãs que estão se mobilizando para ajudar os afetados por esses terríveis terremotos. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Chegou a hora de ajudar depois desse terrível sismo, desse terrível terremoto. E se estamos falando de sismos, também temos que falar de cismas. É parecido, tem algo em comum. Mas desta vez, desde a Igreja Católica Apostólica Romana, sim, senhores, para aqueles que dizem que a Igreja Católica não se divide, que sempre foi uma, unificada. Não, isso não é verdade. Houve muitas divisões dentro do romanismo e parece que esta última é um cisma bastante grave. A Igreja Católica viveu mais um capítulo em que se fala de tradição, obediência e autoridade, até ser preciso obedecer de fato. A fraternidade sacerdotal. São Pio X, mais conhecida como Lefebvrianus, consagrou 4 bispos em Econe, Suíça, sem a permissão do Papa Leão XIV. Roma disse a eles: não façam isso. Eles, muito tradicionais, muito solenes e muito em latim, basicamente responderam: vamos prosseguir. O resultado foi imediato. O Vaticano declarou o ato como cismático e aplicou excomunhões. Mas quem são esses senhores? A Fraternidade São Pio X foi fundada em 1970 pelo arcebispo Marcel Lefebvre, em reação às reformas do Concílio Vaticano II. Eles desaprovaram a missa em línguas modernas, o diálogo interreligioso, a abertura a outros grupos e reformas que, segundo eles, enfraqueceram a identidade católica. Em resumo, para eles, depois do Vaticano II, a Igreja se modernizou demais e eles ficaram como os guardiões do catolicismo original. Edição de luxo. O problema é que dentro do catolicismo romano não basta se colocar como defensor da tradição, também é preciso reconhecer a autoridade do Papa. E é aí que está a questão. E a situação fica realmente complicada, porque consagrar bispos sem mandato pontifício não é uma pequena diferença de estilo, como preferir órgão em vez de violão. É criar autoridade episcopal sem autorização de Roma. Para o Vaticano, isso rompe a comunhão eclesiástica e constitui um ato de cisma. As consequências não são simbólicas. O Vaticano excomungou os responsáveis pelas consagrações e advertiu que aqueles que aderirem formalmente ao grupo também ficam em ruptura com Roma. E não estamos falando de 4 nostálgicos com incenso em uma capela escondida. A Reuters relata que a fraternidade tinha 1.482 membros formais no final de 2025, incluindo 733 sacerdotes, além de seminários e capelas em diferentes países. Quanto aos simpatizantes e frequentadores de suas missas, os números variam bastante. Alguns estimam que eram centenas de milhares. Eles não são maioria diante dos mais de 1 bilhão de católicos no mundo, mas são suficientes para fazer algumas repartições do Vaticano tremerem. O mais irônico é que esse grupo afirma defender o verdadeiro evangelho e a tradição católica, mas faz isso desobedecendo uma das colunas mais importantes do romanismo, a autoridade papal. É como gritar: viva a ordem, enquanto se derruba a porta do escritório do chefe. E tudo isso bem na hora em que o presidente da Colômbia, Petro, está visitando o Papa com sua namorada. Bem estranho isso. Ou mentiram para o Papa, ou as normas do Vaticano estão mudando muito. Bom, não sabemos. O fato é que a Igreja romanista continua se dividindo. Essas pessoas definitivamente são mais papistas do que o Papa. Nunca foi dito melhor. Confira agora nosso boletim informativo. Atenção, meus queridos irmãos, porque a novela e o escândalo com Marcos Laroide ainda não terminaram. Vamos para a RD. Qual é? República Dominicana. A polêmica em torno de Marcos Laroide e sua esposa, Laura Cárdenas, continua crescendo na República Dominicana. Após a reportagem de Núria Piera, intitulada Influenciadores da Fé, onde se questionou como alguns líderes religiosos transformaram as redes sociais em uma curiosa mistura de púlpito, passarela, catálogo de luxo e testemunho com boa iluminação. A reportagem não questionou simplesmente o fato de um pastor usar o Instagram, mas sim a fronteira cada vez mais tênue entre pregar o evangelho e construir uma marca pessoal, com viagens, procedimentos estéticos, roupas de grife, veículos e uma imagem constante de prosperidade. A primeira resposta de Laroide veio durante um culto, onde ele disse:
Se há uma coisa impossível para o diabo, é destruir os filhos de Deus. Embora não tenha mencionado diretamente Núria Piera, as redes fizeram o que sabem fazer de melhor. Colocaram legendas espirituais onde não havia e transformaram a frase em resposta oficial, semi-oficial e quase apostólica contra a reportagem. Depois, Laroide defendeu diretamente seu estilo de vida público. Ele esclareceu que as fotos e vídeos que compartilha não são ostentações nem luxos, mas sim parte do seu trabalho como artista, modelo e ator com 28 anos de carreira. Ele também disse que o trabalho dignifica o homem e que não vê problema em sustentar sua família por meio de contratos com grandes marcas. Em outras palavras, não é ostentação, é ministério artístico com patrocínio. Não é luxo, é testemunho em alta resolução. A situação ficou ainda mais acalorada quando Amélia Alcântara falou no programa Ao Pelo Rádio sobre a suposta prática de cobrar por oração. Segundo informou o El Dia, Amélia disse: "Eu não sou mentirosa e não fico inventando. Se para você orar por mim por algo que estou passando eu tenho que pagar, então não ore nada por mim, porque eu não me ajoelho no quarto." E claro, com essa frase as redes sociais explodiram, porque uma coisa é vender camisetas cristãs e outra bem diferente é a oração começar a parecer um serviço premium, com hora marcada. Já Laroide e Laura Cárdenas negaram categoricamente ter cobrado para orar. Em comunicado no Instagram, repercutido por vários veículos, afirmaram: "Nunca cobramos para orar por alguém." Classificaram a acusação como completamente falsa e exigiram provas contundentes de quem sustenta essa versão. Ao que Amélia respondeu: "Pode apagar 70 mil coisas, mas o que eu coloco fica. Eu estou pronta. Aqui a Amélia Alcântara está pronta. E quando eu falei, eu disse, falo com base na minha experiência. E quando eu falei, porque aqui as pessoas são ignorantes, as pessoas gostam de ouvir do jeito delas. Eu disse, te colocam em contato com um assistente, desse assistente para outro assistente. Eu nunca disse que foi o pastor que me disse, me dê tanto para eu chorar por você. Ui." "Não, que mulher tão brava, meu Deus. Ui, essas dominicanas parecem ser muito bravas." "Mas o que é que você está falando, menino?" "Nada, meu amor, nada, querida. Eu te amo." Também defenderam sua trajetória ministerial e artística, dizendo que ninguém provou que tenham roubado, enganado ou causado prejuízo por meio de atos desonestos. Alertaram que liberdade de expressão não permite difamar ou atribuir fatos falsos. O mais irônico é que todo esse debate nasceu justamente pela confusão entre ministério, espetáculo, marca pessoal e espiritualidade de Beatriz. Gravamos um vídeo sobre isso recentemente. Se ainda não viu, assista. É disso que estamos falando, Marcos e Aroide. Por isso, como ministro do Evangelho, devemos manter perfil discreto. Devemos ser simples e humildes. Ele afirma que, por ser ator, modelo, cantor e superestrela de Hollywood, pode dizer o que quiser. Mas, honestamente, existem muitos cantores cristãos muito mais conhecidos do que ele, com uma trajetória muito maior, muito mais anos de trabalho e muito mais sucessos. Por exemplo, Marcus Witt. Com tudo o que a gente possa criticar em relação ao Marcus Witt, a gente nunca vê ele por aí exibindo luxos extremos. Embora ele tenha dinheiro com certeza muito mais do que Marcos e Aroide, mas ele tenta manter um perfil simples e não tão ostentoso como Aroide. Esse é o problema, Marcos e Aroide. Mas enfim, o importante é que ele é muito tranquilo. "Não me estresso, pois isso só me desgasta." Não se estresse com isso, e arroio e Aroide, porque depois se desgasta. Não, né? Ele tem votos. Voto de votos? Aqui vai ficar tudo bem. E agora, vamos falar de uma notícia muito mais trágica e triste que aconteceu esta semana. Um famoso teólogo tirou a própria vida. Ryan L. Stoller, autor, palestrante, conselheiro e defensor de sobreviventes de abusos, tirou a própria vida em 28 de junho de 2026, aos 42 anos. Diversos relatos indicam que seu falecimento foi consequência de anos de lutas pessoais relacionadas à depressão, ansiedade, transtorno bipolar, abuso de substâncias, TEPT e ideação suicida. Stoller deixou uma carta de despedida na qual amaldiçoa Deus por suas desgraças na vida, insistindo: "Se existe um Deus, irei para meu destino eterno e lhe darei um tapa na cara", após o que escreveu um insulto contra Deus.
A carta, publicada em seu site intitulada O Fim, explicava que sua esposa estava se divorciando dele e afirma: ao me deparar com a vida sem minha melhor amiga, em um inferno fascista, vejo poucas ou nenhuma saída. Por mais de uma década, fui um peso para aqueles que mais amo e não quero voltar a ser um peso para outros. Em outra linha, ele explica: passei a maior parte da minha vida acordando com o desejo de estar morto. Ele também diz que já planejava tirar a própria vida há meses. Vale destacar que ele inicia uma diatribe suicida contra o Senhor da Glória, escrevendo: se existe um Deus, irei para o céu ou inferno. Se Deus existir, irei ao meu destino eterno e darei um tapa nele. Que se dane Deus. E que se danem todos os que amaram mais. Que todos aqueles que o amaram, mais do que aos próprios filhos, se danem. Passei a vida inteira justificando um Deus que nunca moveu um dedo para me proteger do abuso infantil, nem das consequências desse abuso para o resto da vida. Essas consequências consumiram lenta, mas inexoravelmente tudo na minha vida, incluindo agora meu casamento e em breve a mim mesmo. Triste história de um teólogo que, aparentemente, conhecia o Senhor, mas evidentemente alguém que escreve algo assim antes de tirar a própria vida, na verdade não conhece o Senhor, não é? É alguém que se vitimiza, que se vê como uma pobre vítima diante de um mundo perverso que o oprime. Talvez ele tivesse problemas psicológicos, talvez, como diz a nota, houvesse mesmo problemas com vícios. Não sabemos. Mas então, vamos orar pela família, pela ex-esposa e pelas pessoas que o conheceram. É importante dizer que esse homem já estava afastado da fé há muito tempo, não frequentava igreja e já havia apostatado. E veja o que diz 1 de João, capítulo 2, verso 20. Saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Mas saíram para que ficasse manifesto que nem todos são dos nossos. Sim, irmãos, o estudo teológico não é tudo, mas também não podemos culpar o estudo por isso. Não confundam com a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso não se aplica aqui. Então, meus queridos irmãos, oremos por essa família. Mas agora, uma boa notícia. A criadora de conteúdo Alex Hitz, conhecida há anos como Alex Hitz Tarot, surpreendeu ao anunciar que deixará o tarô, apagará seus conteúdos e iniciará uma nova etapa seguindo Jesus Cristo. Sim, é isso mesmo. A mesma pessoa que antes falava de cartas, energias e leituras espirituais, agora diz publicamente: Jesus Cristo salvou minha vida. Ao que parece, desta vez não foi uma carta que revelou o futuro para ela, mas sim Cristo quem mudou o seu presente. A jovem publicou um vídeo no dia 25 de junho explicando que sua decisão não foi um impulso emocional, nem uma ideia que surgiu de madrugada depois de tomar um café muito forte. Ela disse que passou quase um ano em um intenso processo espiritual, com muita oração, dúvidas, lágrimas e convicções que não podia mais ignorar. Quanto mais ela buscava a Deus, mais difícil era seguir com as leituras de tarô como se nada mudasse. Alex percebeu que o tarô não era só um passatempo. Era parte da sua identidade, do seu trabalho e do relacionamento que havia construído com um enorme público no TikTok. Ela tinha cerca de 1 milhão de seguidores e dezenas de milhões de curtidas em seu conteúdo. Ou seja, não estava fechando uma conta esquecida, com 3 visualizações e uma tia comentando bênçãos. Ela estava deixando para trás uma plataforma grande, lucrativa e muito reconhecida. Por isso, seu anúncio foi tão impactante. Ela mesma disse que essa seria sua publicação final, que não voltaria a oferecer leituras, não faria mais sessões e não criaria mais conteúdo relacionado ao tarô. Ela também mudou seu nome de usuário anterior e reduziu seu perfil a uma nova identidade pública, já separada da marca com a qual havia se tornado famosa. Em outras palavras, ela apagou a placa de leituras espirituais e colocou uma nova que diz: Cristo me encontrou. A graça não só perdoa o passado, mas também dá coragem para fechar portas, mesmo que essas portas tenham seguidores, dinheiro, fama e comentários com corações roxos. Que bom, que bom. Palmas, palmas, palmas para essa TikToker que conheceu o Senhor Jesus Cristo. Mas quem a gente não pode aplaudir é um famoso pastor que se achou rock no seu bairro.
O pastor Tony Spell, líder da igreja Life Tabernacle em Baton Rouge, Louisiana, voltou a ser notícia, e não foi exatamente por uma campanha evangelística, um avivamento ou uma conferência sobre mansidão cristã. Desta vez, ele foi preso e acusado de agressão em segundo grau após um altercado ocorrido em 23 de junho na Hopper Road, perto da sua igreja. Segundo os relatos, Spell foi filmado agredindo repetidamente um jovem de 20 anos que mora do outro lado da rua, porque, ao que parece, a frase impor as mãos sobre alguém precisava urgentemente de uma explicação hermenêutica. Segundo registros da mídia local, o incidente começou por volta das 11 da manhã. O jovem, conforme autoridades, estava em frente à sua casa. Spell cruzou a rua após o vizinho gritar obscenidades e a situação acabou em agressão física. Os relatos indicam que o jovem teria se encolhido no chão enquanto Spell continuava a agredi-lo. A AFB informou que tinha um vídeo de vigilância do suposto ataque. Mas é aqui que a notícia deixa de ser apenas policial e entra no departamento de teologia criativa com danos colaterais. Depois de ser liberado da prisão da paróquia de East Baton Rouge, sob uma fiança de $25 mil, Spell foi direto para sua igreja e, em vez de dizer, "Irmãos, orem por mim", isso foi uma situação difícil, decidiu apresentar o assunto como uma espécie de cumprimento bíblico. Ele citou Marcos 16:18, onde se fala sobre impor as mãos sobre os enfermos, e disse à sua congregação que havia cumprido as escrituras porque colocou as mãos sobre os doentes. A congregação aplaudiu, porque nada diz avivamento como uma fiança recém-paga e uma interpretação bíblica com um toque de "você não entende". Spell assegurou que o jovem o havia ameaçado gravemente. Segundo ele, o vizinho ameaçou estuprar sua esposa, filhos e netos e matá-los quando ele saísse da cidade. Ele também afirmou que sua igreja tem sido acusada há anos, que seus membros receberam insultos raciais e que a congregação vive sob intimidação. Ele argumentou que, como marido, pai e pastor, devia proteger família e igreja. Em outras palavras, ele vestiu o chapéu de pastor, de pai, de marido e aparentemente também de vigilante do bairro. Agora, os vizinhos identificados pela WBRZ como a família Sherwin negam a versão de Spell e o acusam de ser um abusador que fica furioso quando as coisas não saem do jeito dele. Além disso, o chefe de polícia de Central, Roger Corcoran, negou que seu departamento tenha ignorado repetidamente as queixas do pastor. Segundo Corcoran, os registros mostram 5 incidentes relacionados com Spell ou sua esposa nos últimos 4 anos, e apenas um deles envolvia uma queixa contra os vizinhos. Então o caso não está exatamente encerrado. Na verdade, parece uma panela de pressão entre vizinhos, onde todos têm sua versão, câmeras e advogados. Ai, meu Deus! E aquele negócio de dar a outra face? Onde ficaram os instrumentos de defesa dos direitos concedidos pelo Estado quando alguém se sente atacado ou ameaçado? Esse pastor parece ignorar isso e ainda supostamente se defende com a Bíblia. Que Deus tenha misericórdia. Tudo certo, vamos para a minha parte favorita, orar. E hoje o Oremos vai ser totalmente dedicado à Venezuela, meus irmãos. Precisamos orar e agir, as duas coisas. Também muita oração pela Venezuela. Vamos orar para que encontrem pessoas vivas nos escombros. Vamos orar para que encontrem as crianças desaparecidas. Oremos pela pronta recuperação dos feridos. Vamos orar pela reconstrução de todas as áreas afetadas. Vamos orar para que este evento leve mais pessoas aos pés de Cristo. Irmãos, não nos cansemos de orar e de ajudar a Venezuela. Vamos orar. E agora sim, terminamos com o meme da semana. Sim, típico. Assim o culto se prolonga como algumas partidas de futebol.
Bem, meus irmãos, muito obrigado por terem estado conosco. Lembrem-se que temos vídeos às terças, sextas e domingos e às vezes também às quintas. Estamos postando muitos vídeos às quintas também e na segunda temos uma transmissão ao vivo. Sim, senhores, vocês falam comigo ao vivo e conversamos um pouco. Convido todos. Obrigado por estarem conosco aqui no Noticielo de Bíblia Libre. Obrigado.